Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos estudar um pouquinho aqui. Aqui nós estamos no julgamento do Senhor Jesus Cristo. E eu queria mostrar um pouquinho isso para vocês. Talvez isso pudesse fortalecer a nossa fé, aumentar o nosso amor, a nossa dedicação no servir ao Senhor. Versículo 11, irmãos. Capítulo 27, Evangelho de Mateus, versículo 11 diz: E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Esta pergunta era crucial para esse julgamento, porque dependendo da resposta, o presidente Pilatos tinha um adversário de César. Então o julgamento começa desta maneira: És tu o rei dos judeus? Quer dizer, se for, nós temos um inimigo de César aqui, nós precisamos realmente fazer justiça, nós precisamos realmente dar sequência naquilo que os judeus já estão pensando. Eu só queria mostrar isso para vocês, irmãos. Falar desta posição em que o nosso Senhor está colocado agora. E que num dia não muito distante do hoje, estes papéis serão invertidos, e ele será o juiz de toda a terra. E a Bíblia diz: grandes e pequenos estarão diante dele para se fazer julgamento. Então não se preocupem com este fato que está ocorrendo aqui, alguém julgando o Senhor Jesus, não. Já já o nosso Senhor vai vir para fazer justiça neste mundo. Amém? Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Mais uma vez, irmãos, vocês estão percebendo aqui, mais uma vez, os anciãos, os sacerdotes, persuadem a multidão, porque eles sozinhos eles não conseguiam, a voz deles é pequena. Se a gente olhar o passado, o início deste julgamento, irmãos, nós vamos ver os sacerdotes quebrando a lei de Moisés, levantando falsas testemunhas para condenar a Cristo. Mas se a gente voltar para a lei, nós vamos encontrar o seguinte, que não era para levantar falso testemunho de ninguém. Porque se isso fosse descoberto, a pessoa que está levantando falso testemunho pagaria com a própria vida. Veja a briga que esses sacerdotes estão querendo ter com o Deus Todo-Poderoso. Veja a encrenca que eles estão caçando com o nosso Deus que é Todo-Poderoso. E agora aqui, mais uma vez, a gente encontra que eles persuadindo a multidão para que soltasse a Barrabás. Se a gente achar o Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 7, nós vamos encontrar
que Barrabás era um causador de contendas e havia matado uma pessoa. Então eles persuadem a multidão para que peçam que Barrabás, o injusto, seja libertado e Jesus, o Cristo de Deus, aquele que não havia pecado, que ele fosse condenado. Veja, amado irmão, aonde pode ir o pensamento do homem contra Deus. Eles vão além disto, na verdade. Se a gente for no Evangelho de João, capítulo 19, vem comigo, irmãos, rapidamente. Evangelho de João, capítulo 19, verso 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Vejam a ousadia dos sacerdotes judeus diante do presidente Pilatos. Imagina aí, Pilatos, espera aí um pouquinho, se o senhor fizer isso, como se dissesse, eu vou contar para César. Sabe aquele dedo duro? Veja a ousadia, irmãos, desses homens, dessas pessoas, para alcançarem os seus propósitos de condenar à morte o Senhor Jesus Cristo. É claro que nós sabemos que as Escrituras precisam ser cumpridas. Nós não vamos falar disto agora. Está certo? As Escrituras precisam ser cumpridas, estava escrito, e por isso vai cumprir. Mas eu quero mostrar para vocês que a falta de conhecimento da verdade, mais o inimigo, irmãos, causa em nossas vidas transtornos, muitas vezes irreparáveis. E nós precisamos abrir os nossos olhos por conhecer a verdade, porque quem conhece a verdade não é iludido. Então, é só para a gente ver isto. Olha, vamos dar sequência aqui, versículo 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal este fez? Que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Veja, irmãos, a força que está pegando por falta de conhecimento da verdade, por falta de temor, porque quem conhece a verdade precisa ter temor de Deus, precisa ter temor da sua palavra. Veja a ousadia, o inimigo coloca no coração e a pessoa então vai para fazer o que está completamente errado diante da presença de Deus. Amados irmãos, isto até em nossos dias, isto continua acontecendo e pode acontecer com a igreja. Quando nós não conhecemos a verdade, nós estamos tendo uma luta com a nossa mocidade, porque não conhecem a verdade, não conseguem entrar, não sei o que nós vamos ter que fazer para colocar no coração deles a verdade. Só para vocês terem uma noção, esses dias nós fizemos um estudo sobre o início da igreja, né? E estávamos em Atos. E então, alguém leu? Não. Alguém leu? Não. Mas não é possível. Vai ser obrigado, hein? E aí chegou na próxima aula, quem leu? Eu pensei lá do fundo, meu Deus, como é bom a gente dar um grito, viu? Muito bem, fizemos o estudo e depois vamos fazer umas perguntas básicas do texto, hein? Amados, que tristeza. Sabe por que quando lê forçado, que tem que ler porque alguém está cobrando, meu Deus, onde nós vamos parar? E quando a gente não conhece a verdade, irmãos, nós estamos
nós podemos ter resultados alarmantes sobre nossa vida também. Por isso, cuidem da verdade de Deus, guardem ela no seu coração, na sua vida, respeitem, tenha temor da palavra de Deus, não pode ser diferente disto. Verso 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Quero que vocês considerem isto. Pilatos sabia, Jesus era inocente, ele estava certo disso, mas tem um problema, ele estava disposto a satisfazer a multidão. Marcos, capítulo 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 15 também. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Amados, trazendo para o nosso dia a dia, é isso que nós estamos vendo nesse nosso Brasil. A justiça está perdendo a força. O que era certo não é mais, filho. Você é advogado, né? E mesmo o certo, há brechas para que o errado ainda possa vencer. Eu saí de casa agora, eu estava vendo uma manchete que tem dois desembargadores brigando pela soltura e prisão do Lula. É isso que nós estamos vendo no nosso mundo. É isso que nós temos encontrado. A justiça perdendo a força, a mentira, o erro, o crime sendo absolvido. Uma justiça corrompida, amados irmãos. Mas tinha um detalhe aqui a respeito de Pilatos. Pilatos não sabia que Jesus Cristo tinha que ser levantado. Ele é o mundo. Mas os homens, os sacerdotes sabiam. Mas o nosso assunto não é os sacerdotes, o assunto nosso somos nós. Nós conhecemos a verdade, amados irmãos. Amém? Amém. Nós conhecemos a verdade. Amém. E nós não podemos esquecer disto. Nós conhecemos as Escrituras. E tudo o que está acontecendo nesse mundo, e nós estamos falando de Brasil, e vamos falar de Brasil, é as Escrituras, irmãos. É o cumprimento das Escrituras. E é interessante isso, porque eu vou chamar você, porque em vez de decepção, porque às vezes é isso que a gente sente, né? Frustração, ira, em vez disso, nós devemos encarar como cumprimento das Escrituras. Como é bom ver que o Senhor Deus está cumprindo as suas Escrituras. Tá? É quase que incoerente eu pedir isso para você, que a gente se alegre com injustiça, com coisas erradas, mas é isso que nós devemos fazer. As coisas precisam acontecer para que a gente pudesse ver a palavra de Deus sendo cumprida, irmãos. Você sabe que a gente está vivendo um tempo que parece que Deus não fala muito, a gente ora, parece que Ele não responde. Nós não temos mais os profetas, não é? Não precisa mais, porque a Bíblia já está aqui, Ele não precisa mais dar nenhuma profecia para mais ninguém, está tudo aqui. Mas às vezes a gente fica imaginando, parece que Deus está longe da igreja, parece que Ele não atende às nossas orações, às nossas súplicas. Mas, amados, isso daí que nós estamos falando é cumprimento das Escrituras. É cumprimento das Escrituras. E nós precisamos, então, ficar de olho aberto, ouvidos abertos,
para saber, olha, o Senhor Deus começou a agir novamente. A nossa salvação já não está mais tão longe conforme estava. Verso 25, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Amados, veja a ignorância. Nós não podemos, amados irmãos, ser ignorantes a respeito da verdade. Olha aqui, eles se colocam a si mesmos e aos seus descendentes, filho, debaixo de uma tão grande maldição. Eles estão chamando isso sobre eles. Sabe por quê? Porque não tinham entendimento das Escrituras. Porque não conheciam as Escrituras. Não conhecem as consequências do peso da mão de Deus. É isto que acontece. Para essa irmã que foi disciplinada, eu disse isso, filha, não se preocupe com a disciplina da igreja. O que nós vamos fazer é, num consenso, dizer que está errado e que não pode. E nós vamos tirar você do rol de membros da igreja. E amanhã, se você chegar chorando e arrependido, nós vamos de braços abertos te pegar novamente. Mas nós devemos temer a mão de Deus. A disciplina quem faz é Deus, irmãos. E nós precisamos então saber disto. Nós não podemos chamar maldição sobre nós, chamar castigo sobre nós por conta da nossa desobediência, que muitas vezes é causada porque nós não conhecemos a verdade de Deus, porque nós não tememos a verdade de Deus. É isso que está acontecendo aqui. A multidão fala isto. Quer dizer, nós estamos falando do povo de Israel. Meu Deus, como nós agimos assim também, irmãos? Pela nossa ignorância, muitas vezes nós deixamos de temer a Deus. Nós entramos numa vida de pecado sem temer a Deus. Sabe como que, não, deixa que isso daí eu encaro. E às vezes é assim que nós chegamos diante da presença de Deus, sem temor. E nós precisamos ter temor de Deus. Não podemos considerar um conselho, talvez do seu líder, talvez de algum irmão, como se fosse, está falando, deixa que isso eu me vi. Não, tenha temor. Não podemos chamar a ira de Deus sobre nós, porque isso nós não sabemos. O apóstolo Paulo fala de disciplina dizendo, o tal seja entregue a Satanás para ser provado. Isso deve ser muito cruel. Nós não podemos querer encarar isto, nós devemos ter temor do pecado. Esta maldição sobre Israel vai durar até que Deus derrame novamente a sua graça, o seu amor, o seu favor, de maneira que eles se arrependam dos seus pecados e creiam naquele mesmo Cristo que eles estavam matando. Isso é muito grande. Isto é muito grande. Mais de 2000 anos isso já, irmãos. E tudo por conta da ignorância, de não conhecer a verdade de Deus. Então eu digo, é melhor boca calada, porque boca calada, boca fechada não entra mosquito, né? Diz o ditado. Mas é melhor não querer inventar nada. Não invente nada não para você. Não queira experimentar o pecado dizendo, não, é só um pedacinho que eu vou experimentar. Não chama isso para você, não. Isso pode se tornar muito caro. Verso 26. Então soltou-lhes Barrabás
e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Amados, esse método romano de açoitar, só vamos entender aqui como que é o negócio. A morte, na lei, era por apedrejamento. E os judeus perderam isto por conta de que agora quem domina sobre eles são os romanos. Interessante que eles arrumam esse argumento. Se você ler a história para trás aqui, você vai ver. Eles arrumam esse argumento de que ele era rei, porque se eles vão apresentar, ele quebrou a lei. Pilatos não queria saber de lei. Mas quando fala que ele poderia ser o rei, aí então criou um vago preocupação na cabeça de Pilatos. Mas, falando desse método romano de açoitar, é a palavra grega flagelo. A vítima era colocada sobre um tronco, sem roupa. Se você ler o texto, você vai ver que eles tiram a sua roupa. E o açoite, ele era feito de correias de couro. E nas pontas dessa correia, pedaços de ossos ou de metal. E era de fato um flagelo. Amados, eu li um artigo que diz que vítimas morriam nestes açoites aqui. Eu só queria mostrar para você o quanto o nosso Senhor sofreu para nos conceder a vida eterna. Mais para frente aqui você vai ver que eles pegam Simão, que vinha vindo do campo, para ajudar a carregar a cruz, porque ele está debilitado. O sofrimento aqui era muito grande, irmãos. Este tratamento reduzia o homem num estado de sofrimento muito grande, de fraqueza muito grande, de incapacidade, porque não tinha recursos para onde ir. Eu fico pensando que tal sofrimento tão desumano deveria causar em nós, seus servos, uma adoração muito maior. Uma obediência muito maior pelo que foi feito por nós. Uma adoração, uma admiração tão grande pelo nosso Salvador. Pensando nisto, a gente volta para o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças. A gente não entende isto, irmãos, mas a gente precisa ir lá onde foi que começou a nossa salvação. Na morte do Senhor Jesus Cristo, o que Ele passou por nós para nos conceder essa salvação. Amados, eu gostaria que a gente percebesse isso, que isto está faltando em nós. Esta adoração. Nós adoramos o que nós temos, a nossa riqueza, mas nós não adoramos o nosso Salvador, conforme precisava ser adorado. Verdadeiramente nós estamos longe de amar o Senhor sobre todas as coisas, conforme diz o mandamento. E não pode ser assim. A nossa vitória está muito perto. O cumprimento das Escrituras que nós falamos, isso é porque o nosso Senhor está voltando. E nós precisamos reverenciá-lo, adorá-lo. Você, por acaso, meu amado irmão, você perde os cultos que a sua igreja tem? Não perca mais. Não perca mais.
Tenha gozo de estar nesse lugar. Tenha gozo de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, como se Ele estivesse chegando. É assim que precisa ser. Verso 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amados, mais uma vez, é isso que ele teve. Conforme diz Isaías, nós não fizemos caso dele, ele está falando do povo de Israel. Isaías 53. Mais uma vez, os homens estão desprezando o senhorio de Cristo e fazendo o que bem entendem com ele. Você viu tudo o que está acontecendo aqui? Deram uma cana para como se fosse um bordão de um rei, e depois, não contentes com isso, pegaram aquela cana e batiam na sua cabeça. E não tem a coroa de espinho, mas se você olhar todo o sofrimento, amado irmão, que o nosso Senhor e Salvador Jesus passou. Amados, mas eu gostaria de dizer para você que, de certa maneira, é isso que o mundo tem feito com o Senhor Jesus Cristo até hoje. Brincando com Ele, escarnecendo dEle. É claro, isso não pode acontecer com a igreja, mas às vezes é assim que a gente faz, por meio de uma piada que não precisava só sair da nossa boca, e de muitas maneiras eu gostaria que a gente pensasse muito a respeito disto. Eu fico imaginando, amado irmão, o cálice da ira de Deus deve estar transbordando, e não somente por causa destes homens que tiveram uma participação direta de ofensa, de ingratidão, de desprezo e de tudo mais que nós já encontramos aqui neste texto. Mas eu fico imaginando o pecado deste mundo, a ira de Deus, a que ponto está isso elevada já. Quanta ofensa ao santo, quanta ofensa ao justo, quanto desprezo àquele que se doou e se doou até a morte. Meus amados, mais uma vez gostaria que a gente soubesse disso, que esse mesmo Jesus desprezado, humilhado, Ele será o juiz. Mas não um juiz que guarda rancor, me fizeram isso, então não, é um juiz que julga retamente. Tudo vai se inverter, irmãos. Tudo vai se inverter. Toda ofensa, todo desprezo, isso vai trocar de lado. Aos Romanos, capítulo 14. Versículo 9. Porque foi para isto que morreu Cristo
e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É o papel invertido que eu estou falando. Amados, ninguém, mas ninguém mesmo vai ficar de fora deste julgamento. Ninguém, mais ninguém mesmo. Todos, se não fizeram aqui, conforme nós fizemos, um dia vão fazer de reconhecer Ele como o único Senhor. Humilhados, desesperados, amedrontados, mortos e vivos, um dia vão ter que reconhecer. Mas a notícia que eu tenho é que, como Salvador, só é possível reconhecê-lo aqui. Depois da morte não tem mais chance. Somente aqui é que nós podemos nos reconciliar com Deus. Por isso, eu gostaria de terminar dizendo para você, amado irmão, amado amigo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Creia nele de todo o seu coração. Se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Cristo. Amém. Verdadeiramente. O juízo do Senhor se fará porque Ele não aceita o pecado. Ele não aceita o pecado. É por este motivo que um preço tão alto foi pago naquela cruz, para pagar os nossos pecados. E Ele não aceita. Todo este preço, toda a sua vida foi dada para pagar o preço do nosso pecado. Talvez a gente, olhando pela palavra de Deus, a gente imagina, mas todos pecaram. E é verdade. Talvez, se a gente olhar pela palavra de Deus, a gente ainda ousa dizer, mas todos continuam pecando. É verdade. Mas todos quantos se consideram dignos de serem condenados, devem se arrepender. E o tempo favorável é o dia que o Senhor chama. Amém. Não é amanhã, não é ontem, é o dia que o Senhor chama. Amém. Então, por isso, gostaria de dizer isso, não fique indiferente, amado irmão, amado amigo. Creia no Senhor de todo o teu coração. Amém. O nosso rei está voltando, irmãos. Amém? Amém? Está chegando. Já está às portas. Nós não devemos, se nós temos feito, não desprezar mais o Senhor conforme nós temos feito. A nossa adoração deve ser viva, eficiente, eficaz. Amém. Que o Senhor pudesse abençoar esta igreja grandemente e a sua palavra nesta noite. Amém. Em nome de Jesus, amém.